Olá, olá, amados, amadas, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso espaço da comunidade Ser Mais Você, um espaço de partilha, um espaço em que o autoconhecimento ele acontece a partir do apoio e do auxílio uns para com os outros, onde a gente está criando uma cultura colaborativa, cooperativa, onde os saberes de cada um contribuem para a jornada dos outros. E falando sobre jornada dos outros, é exatamente sobre isso, né? O nosso tema de hoje aqui na nossa conversa com três queridas convidadas que são palestrantes do nosso evento Florescer do Novo Humano, a Carol Querubim, do Medite a Mente, a Camila Seben, que já estão chegando aí as duas do perfil Eric Cósmico, e também a Ianesa, que daqui a pouco já deve estar chegando aí. Ela já me deu um oi lá no WhatsApp, ó, já estou esperando. Eu sou Ana Madiarim, sou a guardiã dessa comunidade Ser Mais Você, que tem essa intenção de ser um espaço de expansão, de colaboração, um espaço onde cada um de nós pode trazer o melhor que temos para auxiliar os outros a também seguir na sua jornada e da mesma forma abertos para receber o que de melhor há dos outros para a nossa caminhada. A nossa live de hoje vai ser, o tema de hoje vai ser sobre os pais da nova era. E nesse caso a gente vai falar com as mães, né? Mas estão aqui representando as energias masculina e feminina. E vai ser muito especial essa conversa de hoje, eu tenho certeza. Sem muitas delongas, eu já vou chamar aqui para a nossa conversa, que vai ser uma roda, literalmente uma roda de conversa. Ó, já vou chamar a Ianesa, que já está aqui também. E cadê a Camila? Camila, acho que caiu. Vamos ver, daqui a pouco ela entra. E daí eu chamo ela também. Aqui, Carol, chegando aí. Linda, querida. Tudo jóia? Tudo bem, tudo em paz. Oi, pequeno! Estamos Pequeno aqui no Pedro. desafio. Oi, gente. Oi, Anesa, bem-vinda, querida. Olha, é isso, né? Os pais da nova era, a gente trabalha com as crianças juntos, com a galerinha junto, e tá tudo certo. E assim, seguimos a vida. Olha lá a outra também, ó. Jesus do céu. Vem cá, Rafa. Rafa. A criançada tá toda por aí. Deixa eu chamar a Camila aqui também, que acabou de aparecer aqui para mim. Sejam muito bem-vindos. Quem já chegou aqui para a nossa live. E assim nós vamos criar esse espaço aqui. Olha lá. Oi, Camila. Bem-vinda, querida. Oiê. Então, amado... olha lá o Eric também, olha lá, toda criançada aparecendo aí hoje. Vai ser lindo, vamos movimentar essa energia, né, com as nossas crianças desse grupo lindo, dessa comunidade. Meninas e queridos convidados, vocês que estão todos aqui, eu sou a que menos vou falar hoje. Oiê, tudo bem? Eu sou a que menos vou falar aqui hoje, porque, afinal de contas, as mães da nova era são essas mulheres maravilhosas, terapeutas, profissionais, pessoas que estão ali, né, na lida do dia a dia, equilibrando as crianças nos seus braços, né, junto com a sua mente, com o seu trabalho e com tudo que elas fazem. E a gente vai começar essa rodada de conversa, assim, já indo direto ao assunto. Eu vou pedir a vocês, meninas, que comecem se apresentando do jeito que para cada uma de vocês é legal, é leve, né? Se apresentem e daí já na sequência pode apresentar os seus filhotes que já estão por aí, que aí a gente junta essas duas coisas na nossa conversa. Vamos começar com Carol? Bom, eu sou Carol Querubim, mãe do Rafael e do Pedro, e atuo como farmacêutica, sou terapeuta, mas
Hoje, a minha principal função, inclusive estou de licença maternidade, é ser mãe, né? É descobrir essa mãe que existe dentro da gente. É isso, amada. Que E você, idade que o Pedro tem? Rafael Ginásio. Que idade que o Rafael e o Pedro têm? O Rafa tem 3 e o Pedro 3 meses. 3 e Um 3. 3 anos, o outro 3 meses. Que bom, bem-vinda, amada. Carol vai ser palestrante no nosso evento Florescer do Novo Humano e ela vai trazer exatamente a sua experiência com a meditação, trazendo esse espaço, olha lá, como que é a coisa, né? E a Carol vai trazer esse espaço de nos ensinar a meditar, mesmo diante de toda essa loucura do dia a dia. Inclusive, né, os meninos dela fazem meditação junto com ela lá no Medite a Mente. Então, eu recomendo o perfil da Carol para vocês conhecerem. Chama Medite a Mente. E agora, vamos passar para... Camila, pode ser você, lindona? Se apresente, se o Eric estiver por aí ainda, apresente o Eric. Então, meu nome é Camila, eu sou designer gráfica, sou professora de yoga e meditação também. Tá menos atuante essa parte, tô atuando mais como design mesmo. E como mamãe, né? Sou mamãe do Eric, ele tem 1 ano e 4 meses. Filho, vem cá. Ah, ele tá brincando com os gatos. Sou mãe de 2 gatos. E sim, eu e o Júlio, né? Vamos estar palestrando aí, falando sobre os pais da nova era, né? Como é essa experiência com esses pequenos aí. O Júlio também é designer, também é professor de yoga e tá aqui de olho no moço. Dividindo as funções hoje aí, né? Dividindo hoje. Que bom, querida, seja bem-vinda. E é isso mesmo, né? O Júlio e a Camila vão trazer o tema para o evento Florescer do Novo Humano, que é os pais da nova era, né? Dentro dessa nova consciência, dessa ideia de uma nova geração que está chegando aí, o que fazer e como lidar com tudo isso, né? E exatamente para essa troca de experiências que a gente reuniu essa turma de mulheres aqui para trazer suas experiências com essas crianças da nova era, né? Então, agora vamos para a Ianesa se apresentar aqui para a galera e também apresentar os seus filhotes, que eu sei que são 2. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ianesa, eu sou professora de yoga também, assim como mamãe, sou terapeuta em Ayurveda. De formação, eu sou musiqueira, mas eu não atuo. Sou cantora e compositora. Eu palestrar no... E a minha palestra fala sobre canto. Tudo isso aí é secundário ao meu papel principal, que é ser mãe. Eu sou eu me dedico 100% a ele. Eu formei no gravidez do meu primeiro filho. E aí depois eu engravidei do agora, que é o mais novo, de 2 anos. O Francisco não está comigo agora, mas no coração. Então é isso. Manu, vem cá. Olha aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele não quer vir, não. Oi? Oi. E a Nesa, dá uma olhada na sua internet aí, porque a sua conexão ou ela está instável, ou o seu áudio não está muito legal, porque está indo e voltando o seu áudio. A gente ouviu metade do que você falou. Dá uma olhadinha aí depois, por favor, enquanto a gente segue aqui com a conversa. E seja bem-vinda, né? A Ianesa, ela vai trazer para o Florescer do Novo Humano um conteúdo maravilhoso que vai trabalhar com o nosso corpo e com a nossa mente, onde ela vai trazer o canto como uma forma de autoconhecimento e expansão de consciência. E vai ser
muito especial, eu tenho certeza disso. Mas essas mulheres estão aqui para falar da sua experiência como mãe, que, como vocês viram, é a atividade principal delas nesse momento, né? E eu vou trazer algumas perguntas para elas e a gente vai fazendo uma rodada de respostas aqui, né? Cada uma aí eu vou chamando para trazer as suas percepções sobre esses temas, de forma que a gente tenha uma conversa dinâmica aqui. E claro, né, o que vocês quiserem trazer de contribuição além e perguntar uma para outra, fiquem à vontade. Eu vou ficar um pouco mais assistindo aqui e organizando essa nossa conversa, tá bem? E a primeira coisa, deixa eu agradecer também a galera que está chegando aí, que tem muita gente chegando aqui conosco, alguns chegando, outros saindo, porque provavelmente vão assistir depois, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quem permanece aqui conosco, sejam muito bem-vindos, e eu tenho certeza que vai ser uma partilha muito especial. Se quiserem trazer perguntas para essas mães aqui, já podem lançar aí no chat que eu vou acompanhando, viu, gente? Então, olha só. Yaneza, Camila e Carol. Primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é quais são os desafios que vocês percebem para educar essas crianças dentro da consciência que vocês têm, essa consciência mais espiritualizada, mais expandida, né? Esse estado mais consciente que vocês escolhem viver. Quais são os desafios para educar essas crianças que vêm também com uma energia tão diferente para os dias de hoje? Vamos começar aí com a Carol, depois a Yaneza, depois a Camila. E a gente já vai fazendo a rodada aí, já vai emendando uma na outra. Bom, eu vejo o desafio da sociedade primeiro, né? Eu vejo que a maternidade ela começa antes da criança nascer, né? Primeiro são as pessoas dando os palpites, então querem interferir em tudo, desde o parto, né, na criação, na alimentação. E a sociedade, eu até estava vendo a Carol, a esposa do Pablo Marçal, falando agora há pouco mesmo, ela também está fazendo uma live sobre os pais, o quão difícil, o quão a sociedade tem cobrado das mães e quantas mães estão tendo depressão pós-parto por conta dessa pressão que a gente está tendo, né? Então, a gente tem, eu vejo duas pressões, a pressão da sociedade e a criança que vem pronta, né? É muito diferente. A minha mãe, né, que fica com os meus filhos, fala que é totalmente diferente de mim quando era criança. Então, é o desafio daquela criança que já vem sabendo mexer na internet, é aquela criança ativa, é aquela criança que faz pergunta, que o Rafa com 3 anos me pergunta coisas que eu com 7 nem sabia o que era, né? Então, ele medita desde quando ele nasceu e se ele fica nervoso, ele mesmo já fala, mamãe, precisa respirar, né? Então, eles já vêm com uma consciência universal, eu acho que eles vêm mais preparados, né, para essa nova era. Então, a gente tem que se preparar para eles, né? Então, eu vejo que hoje a maioria dos pais não estão preparados. E como eu atuo como farmacêutica, o que eu tenho visto é muitas crianças, muitos diagnósticos, né, pelas crianças hoje estarem mais prontas, diagnósticos não tão bem formados e muita medicação em cima dessas crianças sem necessidade. Então hoje eu acho que o desafio é isso, sabe? É olhar para essa criança com um novo olhar. E eu acho que não focar tanto no que a sociedade hoje busca, porque senão as mães vão surtar e o que a gente está vendo mulheres não querendo ser mãe por conta dessa pressão que a gente tem sofrido. É isso mesmo. Camila, eu vou pedir para você usar o seu foninho de ouvido que você usou outro dia na live, para a gente te ouvir bem e para não ter interferência do Eric brincando aí perto de você. Então, enquanto a Yaneza eu tô de fone. Enquanto a Yaneza fala, você organiza aí. Yaneza. Oi, pessoal. Concordo bastante com o que você falou. Você está me ouvindo bem, Madeleine? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E, realmente, eu não sei como é que é criar outra criança, né? Não sei a vida, pelo menos. Mas eu percebo que uma comparação comigo também,
Eu acho que se todo mundo divulgar os áudios enquanto é melhor. Entendeu? Porque eu divulguei o meu, aí eu acho que melhorou, assim, pelo menos, né? Não sei. Onde você está falando? Depois? Tá picando ainda um pouco. Talvez se você usar fone de ouvido também possa ajudar um pouquinho mais. A gente não consegue te ouvir por completo. Quando uma falar, as outras fechem o áudio, que eu acho que ajuda. Bom, acho que a Ianesa deu uma travadinha lá. Vamos ver. Já? Pronto, voltou. Então tá. Bom, peço perdão, a internet de Manaus ela não é muito boa, então eu tô no Wi-Fi, eu tô numa internet, mas não tem como fazer milagre. E eu percebo que as crianças aqui, elas estão bem mais atentas, né? E aptas, né? Acho que não aptas, não seria a questão certa, mas muito abertas para esses conhecimentos referentes ao que é sutil. Eu, como professora de yoga e musicista, eu passo muitas coisas para eles e depois eu percebo que eles realmente entenderam, sabe? Então, em momentos que eu estou estressada, eles me orientam o que eu orientava para eles e eu sinto que a gente consegue ter um diálogo muito profundo. E é uma honra, né? Acaba que é uma honra saber que a gente está orientando esses seres que são muito evoluídos, às vezes podem ser até mais velhos do que a gente, né? Em questão de alma, de toda uma bagagem, de toda uma herança. Então, eu acho maravilhoso e realmente é uma pressão, porque a pressão vem mais de mim, eu acho, porque eu gosto muito de estar perto da natureza, de comer alimentos cada vez mais puros, né? Cortar os alimentos ultraprocessados. E ainda é muito difícil, porque a gente está numa sociedade que força a gente comer coisas que não faz bem para nossas crianças, né? Então, assim, essa é a minha dificuldade, uma das principais dificuldades é a alimentação, porque eu acho que eu sempre me cobro achando que eu poderia fazer mais, né? Mas assim, fica é muito complicado para nós, mamães, termos uma vida e viver na casa fazendo comida, demora demais fazer comida, às vezes não tem acessível o alimento que a gente quer, né? O alimento mais orgânico, mais puro. Aí a criança prova outros sabores, os avós dão sabores que não era para provar no momento. A criança começa a se viciar em sabores, assim. Então, essa é a minha dificuldade principal em estar criando as crianças, né, a alimentação mesmo. Mas, de modo geral, é uma honra e uma grande alegria. É isso. E uma grande responsabilidade, né, de criar e educar essa criançada diante desse caos em volta, né, de toda essa pressão que a gente está falando. É uma mega responsabilidade de vocês, meninas. Uau! Camila, vamos lá, querida. Para você, com o Eric aí, como tem sido os desafios? Dá pra me ouvir bem? Sim. Tá, já tá de fora. Então, acho que as meninas já falaram algumas coisas, né? Mas acho que uma dificuldade também é a gente lidar com a gente mesmo, né? Com as nossas expectativas, com as nossas crenças, né? Os nossos padrões que a gente precisa quebrar para fazer diferente com eles, né? Então, às vezes, a gente tá ali no meio de uma situação que exige que estressa a gente um pouco mais e daí tu se vê fazendo algo que tu não gostaria de fazer, né? Então, daí tem que parar e refletir, tentar fazer diferente, né? E às vezes fazer isso antes que aconteça, né? Tipo, tu dar uma xingada na criança, né? Tá numa situação estressante. Tipo, o Eric não dorme, né, gente? Então, por exemplo, essa semana a gente não tem dormido aqui em casa, então chega a hora que a gente tá exausto, né? E daí é fácil a gente explodir, né? Então tem que estar muito, muito consciente, né? Pra não explodir com a criança por uma coisa boba, né? Então eu acho que essa é uma dificuldade, assim, lidar com a gente mesmo, né?
Porque o externo a gente não tem como controlar tanto, mas a gente deveria, né, conseguir controlar. Então, eu acho que pesa bastante, assim, essa questão interna, né? É como tudo, né? Toda a nossa jornada é sobre nós, não é sobre o outro, né? Não importa o papel que Sim. você esteja, se é de mãe, se é de pai, se é um empresário, se é enfim, né? Não importa qual papel, filho, pai, mãe, né? Não importa. É sempre sobre a gente, sobre os nossos movimentos, né? Mas exatamente a partir dessa nova experiência para vocês todas como mães, eu imagino que essas crianças também ensinam muito vocês, né? Não é só como vocês ensinam e educam essas crianças, mas o que elas também ensinam a cada uma de vocês. Alguém gostaria de contar aí uma experiência ou contar como é o seu movimento com esse aprendizado, com o que você absorve dessa criança, essa alma velha que está junto com você aí só num corpinho de criança? Quem gostaria de começar aí trazendo esse tema? Vou indicando aqui? Pode ser? Então vamos começar aqui pela... A Ianesa deu uma saidinha. Vamos começar pela Carol. Agora eu tô no segundo aqui, ó. Tava um, agora tá o outro. Bom, eles... Eu vou falar mais do Rafa, que tem 3 anos, né? Então, o desafio... Os 3 anos já é um desafio. Porque eles já começam a questionar, a mentir. Eles já começam a ter uma bagagem de adulto, né? Só que eles são uma criança. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar, né? Na hora que... vamos fazer cocô? Não, não fiz cocô. E na hora que você vai ver a criança tá de cocô e explicar para ela que ela não precisa, né? Ele não tem ainda essa malícia da mentira, mas a gente já tem que começar a explicar. Não, se você você tem que falar. Se você não fala, o que isso pode causar, né? Só que tudo que acontece com eles reflete diretamente na gente, né? Então eu vejo que Acho que deu uma travadinha ali na Carol. A gente espera um pouquinho e ela já volta. Camila, você quer falar enquanto Carol travou ali um pouquinho? Já que você que está aqui no ar, a Ianesa também deu uma saidinha. Deve ter ido atender o filhote dela. Sim, posso falar. Então, né, o Eric ainda é pequenininho, então ele não tem uma linguagem desenvolvida, assim. Então, assim, ensinar, ele ainda não nos ensina nada, assim, tão palpável, né? Mas ele é tão... faz a gente estar mais presente, né? Tá observando ele e curtindo, assim, os momentos, né? Ou mesmo as coisas tão pequenininhas que eles fazem, né? A gente fica encantado. Eu acho que eles trazem essa magia, sabe? Da vida, assim, de tudo ser novo e tudo ser incrível e legal. Então, eu acho que ele traz essa mensagem, assim, de curtir tudo, porque, de certa forma, tudo é novo o voltei. tempo todo, né? A gente que já tá acostumado. Então, ele traz essa magia, assim, bem gostosa. Eu acho que é isso que ele nos presenteia todo dia. Fora que eles são uma fofura, né? Então a gente gosta de ficar apertando e mordendo e beijando pezinhos e mãozinhas e coxinhas. Então é bem gostoso, né? Tem toda essa parte boa, né? A gente não tem só a parte difícil também, né? Então tem toda essa parte gostosa, né? De ter os nenenzinhos e eles crescem tão rápido. A gente olha e fica, gente, as mãozinhas crescem tão rápido, em 1 ano já tá super diferente, né? Então é bem legal essa parte de ver o desenvolvimento, né? Sim. Obrigada, Ká. Carol, para mim aqui acho que estão as 4 na tela, eu vejo você, e a gente estava ouvindo e vendo a Camila normal, talvez seja no seu perfil aí, mas vamos seguindo adiante aqui, né?
Você quer concluir o que você estava falando, então, sobre o que essas crianças te ensinam, o quanto eles te ensinam? Eu não tô vendo a Camila, tá? Mas depois eu vou só falar rapidinho, vou ver se eu entro de novo, tá, Mádia? Pra ver se eu vejo ela. Mas assim, Uhum. igual eu falei do desafio, essa idade dos 3 anos, para mim, de todas, está sendo a mais desafiante, porque volta muito para a nossa criança interna. Então, tudo que eles fazem reflete nas nossas ações. Então, assim, a gente tem que ter um pensamento redobrado de tudo que a gente vai falar, de tudo que a gente vai explicar. Então, o Rafa me ensina toda hora, todo segundo, né? Desde o tratamento dele com o irmão, que tem me ensinado também, porque vem de uma pureza, um amor muito genuíno, né? Ao mesmo tempo lidar com os ciúmes. E tudo são emoções que nós adultos às vezes escondemos, né? Então é como se eles trouxessem à tona, né? A flor da pele. E por isso que eu vejo hoje muitas mães desestruturadas, né? Elas não Uhum. estão sabendo lidar com as crianças por conta que as crianças trazem emoções nelas que elas apagaram ou que elas não querem ver e não querem assumir. E muitas memórias, né, de dores lá da sua própria infância, que é realmente há ali uma resistência em olhar para aquilo e a criança traz tudo de volta, né? Muito interessante esse aspecto que você trouxe e bem especial mesmo, porque aí, independente da idade, né, dos 3 anos ou antes, a nossa criança interior está ali refletida desde o pequenininho e enquanto vai crescendo, né? Bem, bem importante isso que você falou. Vamos ouvir a Ianesa agora. O que você tem aprendido com os seus pequenos, amada? Como é para você? É uma lapidação, né, o tempo todo. Bom, desde quando eles nasceram, eu comecei a fazer várias terapias, porque realmente você tem que lidar, além de você lidar consigo mesmo, a gente sempre tem que estar lidando com a gente, e lidar com o outro, né, com outro ser que está totalmente à flor da pele, totalmente aflorado, né? Ele não esconde nada, ele expõe tudo. E isso vai, as feridas elas vão meio que se encontrando, né? Então é sempre uma oportunidade boa de você estar se curando e não cometer e não cometer os mesmos erros, sabe? Assim, eu acho interessante você olhar o que dói em você e olhar para não ferir no outro, né? No seu filho, no caso. Então, assim, escola de amor, escola de paciência, muita paciência, né, para explicar tudo, para estar passando tudo. E eu sinto muito essa urgência, assim, de estar consciente o tempo todo, né, de estar respirando, observando, porque eles são esponja. Então, eles são a nossa lapidação, sabe? E é como se nós fôssemos diamantes e eles estivessem lá o tempo todo lapidando. E às vezes a lapidação é dolorosa, mas você entender que aquilo é algo que vai te trazer um brilho, né? É o brilho da consciência, aí mora o segredo, né? De você permitir essa lapidação, porque o brilho da consciência vai vir. Então, vários momentos são bem difíceis, não é fácil, tem momentos muito desafiadores, porque eu sinto realmente que é uma vinda para cura, né? Uma vinda para que a gente consiga adentrar nessa nova era com mais consciência e apto para o que tem que ser, sabe? Para esse mundo que precisa nascer. Então, é muita coragem, assim, eu vejo que eu tive muita coragem de ter me proposto viver isso, né? Antes de eu saber, porque a gente se propõe, né? Eu acredito muito que a gente se propõe. Antes de vir, a gente já se propõe com essa alma, essa troca, e requer muita coragem. E amor, assim, eu nem espalho, eu sou apaixonada por ele. Eu nem questiono. É muito beijo, muito cheiro, muito amor. É uma baleia, na verdade, é aquele dinossauro que tá aqui. Mas é maravilhoso, mas também é muito desafiador. Muito. Então, assim,
graças a Deus que eu tenho todas as ferramentas que chegaram até mim, porque eu nem sei como é que eu ia agir se eu não tivesse essas ferramentas. E é isso mesmo, né? Tipo, nada é por acaso, as coisas vão chegando até a gente porque a gente está dando um passo ali na direção dos compromissos assumidos em outros tempos, né? E naturalmente eu acho que a presença desses seres, né? Desses pequenos, grandes seres na vida de vocês deve ter provocado grandes transformações, eu imagino, né? Transformações que eu quero dizer como ser humano, não só como mãe, porque o fato de ser mãe a gente sabe que já é transformador, né? Só o fato de viver essa experiência é transformador. Mas enquanto seres humanos vivendo uma experiência na Terra, enquanto mulheres profissionais, né, vivendo todo esse movimento, que transformações vocês percebem que essa nova fase da vida de vocês trouxe? Especialmente nos aspectos emocionais, e como, né, as três falaram sobre as emoções, os sentimentos e tudo mais, especialmente nesse campo das emoções que é o que mais nos desequilibra. Que transformações vocês percebem que essas crianças trouxeram, né, ou estimularam na vida de vocês, enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto mulher? Não só enquanto mãe, porque a gente já falou disso, mas enquanto pessoa mesmo, o que vocês percebem que transformou a vida de vocês? Vamos começar agora com a Camila, pode ser? Não tá chegando no microfone. Olha, eu acho que eu ganhei muita paciência. Sim. Ou eu ganhei, ou eu tinha e não sabia. Mas acho que a paciência foi uma coisa que sim, se desenvolveu bastante. E o amor, né? Eu acho que ele cresce imensamente, né? Ele toma outras formas, digamos assim, né? Ele se transforma em outras formas, porque é diferente, né? Um filho é completamente diferente de qualquer outro amor. Então, eu acho que principalmente isso, assim. No mais, eu acredito que seguimos, né? Claro, eu pelo menos, às vezes fico um pouco mais estressada, talvez mais do que eu ficava, né? Tenho altos e baixos que talvez eu não tivesse antes, principalmente ali no início, né? Logo que eles nascem, né? E a gente sabe, né, que enfim, tem toda a questão hormonal e tudo mais. Então eu acho que também pesa um pouquinho isso. Só um pouquinho. E eu acho que é isso, né? Mais sentimentos, assim. Você continua tendo tempo para você ou também se transformou nessa... A mamãe não tá escutando. Camila, conseguiu ouvir? Acho que não. Bom, conseguiu ouvir, Camila, o que eu perguntei? Acho que ela não está ouvindo. E Anesa, você, amada, o que se transformou na sua vida? Como foi? Nossa, assim, para mim a maternidade ela mexeu muito, mexeu demais. E realmente a paciência é algo que melhorou bastante, a compaixão com os outros melhorou. Eu sinto que eu tenho mais compaixão pelas pessoas, sabe? De modo... Travou um pouquinho ainda, né? Travou porque eu tô travada também. Travou? Tô te ouvindo. Pode continuar. Tá. Então, eu sinto que eu melhorei muito, assim, em relação à compaixão por todos os seres humanos, né? E não pinta, então pinta vocês. E aí uma vontade muito grande de viver a minha verdade, sabe? Porque eu ficava me colocando no lugar de filha, né? Assim, como eu já tinha filhos, eu pensava, nossa, mas eu também sou filha de alguém.
Eu quero que eu sendo filha, eu sendo mãe, eu ia querer que meu filho fosse feliz, né? Fosse viver a verdade dele e não se prendesse a paradigmas errados dessa sociedade, sabe? Então eu comecei a viver a minha verdade em nome deles, assim, por eles, porque era isso que eu ia querer para eles também. Isso é uma grande transformação, né? Porque em geral a gente acaba se acostumando muito a viver os padrões que nos são impostos, né? Não só pelos nossos pais, mas pela sociedade de modo geral. E aí exercer, né, um papel de mãe na tentativa de fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que nós sempre quisemos ser e ter para nós mesmos, é uma grande transformação, eu acho, né? Porque toda a consciência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, essa consciência de como ser, se comportar, de se reconectar, de ser quem você é, de ser autêntico, de alta responsabilidade, e por aí vai, foi algo que nós aprendemos já na nossa jornada de adulto, né? A nossa educação foi diferente. Então, trazer, equilibrar aquilo que nós aprendemos no passado, enquanto filhos, para aquilo que somos hoje, enquanto mães, deve ser bem desafiante e bem transformador para todos vocês, eu imagino, né? Então, Carol, agora é sua vez aí de falar das transformações na sua vida. Eu faço das palavras da Ianesa as minhas também, compartilho muito desses sentimentos de compaixão. Eu com um neném de 3 meses, é um olhar inocente de tudo novo, né? Eu vejo que a gente, quando a gente fica adulto, a gente fica muito viciado, a gente para de olhar para as coisas com esse olhar curioso. Então, eu voltei a olhar para as coisas de uma maneira curiosa, a questionar mais como eles questionam, né? E não aceitar as coisas como a gente, às vezes, a gente engole, às vezes, algumas situações, e a criança não. Ela tem essa pureza de o que ela sente, ela fala, se ela quer, ela faz, e se ela não quer, ela não faz. Então, eu tenho aprendido muito isso com eles, o voltar para a natureza, né? Eu amo a natureza, então estar com eles faz eu levá-los mais, então me conectar mais também, né? E o principal para mim é voltar realmente para minha essência, né? A criança parece que ela tem um canal, né, direto ali, não que a gente não tenha, mas é igual eu falei, conforme a gente vai passando a vida, parece que a gente vai bloqueando esse canal. Então, quando a gente tem uma criança perto da gente, é como se a gente abrisse de novo esse canal, né, esse portal. Então, eu vejo muito assim, a compaixão, esse olhar curioso que a gente volta a ter e essa conexão com a natureza também, que por conta da criança eu acabei voltando a estar mais conectada. Ao longo da jornada, né, as crenças que a gente vai absorvendo vão criando esses filtros que vão, né, fechando um pouco a nossa visão para a transparência, para a originalidade, para esse jeito, né, que é ingênuo, mas é muito transparente, é muito original de ser, né? A criança, ela é totalmente original, ela é o que ela é. E ao longo da nossa criação, nós vamos absorvendo esses filtros, o que vai nos distanciando dessa originalidade, né, de ser quem somos. Então, acho que realmente é uma das transformações mais profundas, né, nessa experiência de ser mãe e pais, que é voltar obrigatoriamente a ter que se abrir para esse olhar, né, para esse olhar de ingenuidade, esse olhar de curiosidade. E a paciência foi o que todos vocês falaram aí, né? Então eu imagino que para essa transformação a paciência ela é essencial, né? Ela vem junto com o pacote, né, do bebezinho e assim por diante, né? A paciência vem junto, nasce junto, nasce junto. Camila falou... E um outro ponto rapidinho, Mádia, que eu vejo, até falei essa semana no meu canal, é sobre a criatividade. Né? Muitas pessoas que eu trabalho falam, eu não sou criativo, mas eu vejo que a criança ela é extremamente criativa, porque a criatividade ela é ligada à loucura e ao ridículo, e a gente tem muito medo disso. Então, eu tenho postado vários vídeos com os meus filhos essa semana, fazendo coisas ridículas, dançando engraçado, e voltando realmente a ser criança,
E é impressionante como a criatividade, ela ressurge das cinzas, né? Então, e isso traz insights, isso traz novas ideias. Acaba sendo uma ferramenta, né, no seu dia a dia. Então, olha só, né, quando a gente falou o que as crianças nos ensinam, tem isso tudo, né, que as crianças ensinam, independente da idade. E eu percebo que tem uma diferença, assim, ó, nas falas de vocês, uma pequena diferença. A Camila, ela é mãe de primeira viagem, ela tem só o Eric aí com 1 ano e meio, enquanto que a Neza e Carol, né, já tiveram 2 crianças, então já tiveram a primeira experiência, que é a que a Camila está tendo, e no segundo filho, né, as coisas são um pouco diferentes. Então eu queria trazer essa pergunta para vocês duas, né, para a Carol e para a Yaneza. O que vocês percebem de diferença, né, na experiência como mãe do primeiro filho para o segundo filho? Como é a atitude, as ações, como é que vocês percebem? Ou o que vocês percebem de diferença nesse momento? Quer continuar, Carol? Depois a gente passa para Camila? Para Yaneza? Esses memes que todo mundo faz na internet é a mais pura verdade, né? O primeiro filho, você lava a chupeta, você esteriliza tudo. Não é que no segundo filho a gente não tem o mesmo cuidado. A questão é que a gente fica mais leve. Eu acho que a maternidade do segundo filho, ela é mais tranquila. Porque no primeiro a gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo do que a gente vai ouvir. A gente quer ouvir todo mundo e cada um tem uma ideia. Então, quando a gente passa para o segundo, pelo menos para mim, é muito mais leve, muito mais prazeroso. A gente se permite mais, a gente se permite errar, porque na verdade a gente já errou com o primeiro. Então a gente fala, tá tudo bem, né? Ele sobreviveu, né? Pegou uma chupeta suja no chão e não morreu. Então, e eu acredito que com o terceiro, com o quarto, se torna ainda mais tranquilo, né? Eu sigo várias páginas de mães e cada uma tem. Agora eu tô vendo a Camila. Eu sigo várias páginas de mães e cada uma tem um jeito de lidar, né? Um jeito de ensinar. Então, assim, tem gente que fala, o irmão mais velho não pode ajudar a cuidar porque ele não é o pai e a mãe, ele é o irmão. Mas aqui em casa, eu gosto que o Rafa tenha esse cuidado com o irmão, né? Eu não tenho um irmão, então eu também não tenho essa experiência. Então, para mim é até novo ter 2 filhos, porque ver o amor de um irmão, para mim, é novidade, né? Então, eu tô aprendendo muito com o Rafa. Mas, assim, tudo que eu faço para o segundo, tudo eu incluo o Rafael. E eu sempre tenho momentos com o Rafa, sem o Pedro, para ele não se sentir sozinho ou não se sentir menos amado, né? Que a gente sabe que isso não existe, mas na cabeça da criança, eu achava que ele não teria ciúmes, mas ele teve e muito. Por mais que ele ame o irmão, mas ele pede muita atenção, né? Então, eu tento fazer sempre, incluir ele em tudo que eu faço com o Pedro e ter os momentos só dele. E eu imagino a necessidade de você ter o seu momento só você, né? O seu momento com o seu companheiro, o casal. Ou seja, equilibrar, né, esses vários papéis aí. Ainda... Os pratinhos não estão todos equilibrados. Não sei a Yaneza, mas aqui em casa ainda estou tentando equilibrar. É um processo, né? É um processo que é a jornada. A jornada é essa, é buscar esse equilíbrio. E às vezes equilibra um, o outro desequilibra e assim vai, né? Bem-vindo, né? Esse novo mundo aí como mães que são. E Yaneza, para você, o que você percebe de mais diferente assim entre o seu primeiro e o seu segundo filhote aí? Como foi? Eu pensei na mesma palavra primeiro, na leveza, realmente. A gente se sente mais leve, tenta não cometer os erros, assim, de sobrecarregar. Eu me sobrecarreguei demais. E na segunda gestação eu já me permiti ficar mais tranquila. E outra coisa também é o desapego, né, das expectativas, assim. A gente espera demais
E às vezes não acontece o que a gente acredita que vai acontecer, e porque cada criança é uma criança, então a gente deixa ele ser como tem que ser. E aí eu também senti bastante essa questão de cuidar de duas crianças, porque eu não tenho irmão, eu também sou filha única, e o Francisco, ele gosta muito do irmão dele, ele não tem ciúmes, assim, pouca coisa, mas ele é bem cuidadoso, bem amoroso, e aí isso foi muito importante para mim. Basicamente, isso é a leveza mesmo. A gente começa a deixar as coisas fluírem sozinhas, não querer controlar tudo, né? Desencana, né? Desencana um pouco mais. Que bom, que bom. É bom ouvir vocês, meninas. Realmente é muito bom. Porque ainda que a experiência de cada uma seja específica, assim, né? Tem muitos pontos em comum. E olha que a gente está falando, né? Com uma mãe lá de Manaus, a outra mãe lá do Rio Grande do Sul e uma mãe do Centro-Oeste. Olha como... Ou seja, não importa onde a gente esteja, né? As histórias, elas são similares, ainda que os aprendizados sejam únicos para cada uma, né? Cada uma da sua forma, da sua maneira. E aí, para a gente já caminhar aqui para o final, né, dessa nossa conversa, esse bate-papo que gostoso, como mães que se reúnem numa roda, deixa a criançada ali brincando e vamos conversar, né? Vamos bater papo aqui. Eu quero convidar vocês, né, a falar um pouquinho do seu tema no Florescer do Novo Humano, né? O que você vai trazer, enfim, que você fale o que você sentir aí, do que você vai contribuir com as pessoas que vão chegar para esse evento, as que já chegaram, as que ainda vão chegar. Nos fale aí, nos conte o seu tema e um pouquinho do seu tema. Podemos começar com Camila dessa vez? Sim, pode ser. Aconteceu várias coisas aqui, caiu o fone, eu não te escutei mais, eu não tava escutando a Carol, aí eu tive que sair pra entrar pra escutar a Carol. Que loucura, mas tudo bem. Então, eu e o Ju, né, a gente vai falar sobre os pais dessas novas gerações, dentro da nossa experiência, claro. Mas a gente vai trazer formas de como estar mais consciente, de como criar de forma mais consciente, né? A gente vai falar um pouquinho de como foi o nosso parto, de como da higiene natural, que é uma prática que as pessoas não conhecem muito, não é muito divulgada, mas que é de muita consciência, assim, e é bem diferente do que as pessoas, né, estão acostumadas a fazer. Vamos falar de, enfim, livrinhos que a gente pode estar trazendo, de técnicas, coisas relacionadas a essa questão de estar consciente, né? De um maternar, um paternar mais consciente. E então, estão todos convidados. Vamos participar juntos. Maravilha. Eu falei, né, que eu vou sentar na primeira fila dessa palestra, porque agora eu sou tia, mãe. Meninas, eu tenho orgulho de dizer que eu fiquei para tia, literalmente, né? A gente recebeu uma pequena, né, na nossa família por adoção e estamos todos aprendendo sobre esse universo. Então, está sendo bastante especial ouvir vocês, assim. E, obviamente, eu vou mandar essa live para minha cunhada depois. Vamos lá. Ianesa, querida, conte-nos sobre a sua aula, sua palestra, como vai ser, o que você vai nos entregar de tão maravilhoso. Então, eu sou cantora e eu vou falar sobre o canto como medicina, o canto e os mantras, eles têm um poder de cura muito grande e por alinharem a sua vibração, a sua frequência, eu não quero, não. Por alinharem a sua frequência, a sua vibração, porque nós somos formados por frequência, né? Por energia. Entoando músicas, entoando mantras, a nossa própria frequência ela vai se alinhando com esses mantras. E aí existem mantras de cura, mantras de amor, mantras para prosperidade, mantras para tudo. E é uma ciência, uma medicina muito antiga, de milênios mesmo.
E eu vou trazer isso, o canto como medicina, e como que a gente pode se fortalecer através dessa ferramenta que está acessível para qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa pode trabalhar com a vocalização, trabalhar com essa energia criativa. Então, estão todos convidados, quem puder vir, quem puder participar, venha mesmo, faz esse investimento de tempo, porque vai valer muito a pena você se conectar com todo mundo, né, que está envolvido nesse projeto muito lindo de florescer do novo humano. Gente, desculpa. Obrigada. É isso, né? É sobre isso, né? Ser mãe desse movimento todo é sobre isso, né? Obrigada, Yaneza, querida. Tá tudo certo. Carol, minha amada. Junto com o Rafa. Carol e Rafa vão apresentar seu tema. Junto com o Rafa. Né, Rafa? Sim. Nós vamos falar de meditação? Sim. Como que medita? Muito bem. Eu vou falar de criar o hábito sobre meditar. E eu falo que se qualquer um, né? Se uma criança, como o Rafa, consegue meditar, qualquer um vai conseguir meditar. Então, o que eu mais recebo é pessoas falando dessa dificuldade. Ah, é muito difícil, tem que ser uma pessoa tranquila, eu sou muito agitada. E quem me conhece sabe que eu não sou tranquila, né? Eu sou bem agitada. Então, eu medito justamente para buscar isso, né? A meditação, eu vejo que é só você olhar para dentro, né? Eu falo assim, vamos tirar um pouco essa imagem de um lama, de um monge no alto de uma montanha, meditando por horas, porque a nossa realidade não é essa. Então, eu trago a meditação para o nosso dia a dia. Estou no trânsito, eu consigo parar e respirar enquanto o sinal está fechado. Estou tomando banho, eu consigo fazer uma visualização. O Rafa está brincando, ele fica nervoso. Vamos parar e vamos respirar para acalmar. Né? Ele tem a dificuldade do perder, né? Quando ele vai fazer algum jogo. Então, a hora que ele perde, eu falo, então respira. Por que você está assim? Então, a meditação ela ajuda a gente a entender nossas emoções, a gente se conhecer verdadeiramente, ela traz o autoconhecimento, o poder da nossa essência, da nossa centelha divina. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso e de como a gente traz a meditação para o nosso dia a dia. E só falando um pouquinho para fechar sobre as mães, eu vejo que tudo existe um manual. Né? Para meditar a gente pode ter um manual, na nossa vida tudo tem um manual. A nossa geladeira tem um manual, nossa televisão tem um manual, um remédio tem um manual, mas ser mãe não tem manual. Então, assim, quando eu me tornei mãe do Rafa, que foi a minha primeira experiência, eu busquei todos os livros que existiam. E não adianta. Cada mãe é única, cada mãe vai ter o seu jeito único, né? A sua história que ela vai trazer para a criança. Então, seja você no melhor que você pode e não se compare, que eu vejo hoje que o que mais judia de uma mãe é a comparação, de achar, né, que ela tem que ser perfeita e ninguém é perfeito. Então, para as mães que estão assistindo, o que eu falo seja você e faça o seu melhor, que com certeza você já vai estar fazendo, né, para os seus filhos e eles vão reconhecer isso. E só para fechar assim, eu só fui entender o amor pelos meus pais quando eu fui mãe. Eu só fui, por mais que a gente faça constelação familiar, é só quando a gente vive, quando que a gente vai realmente entender. E minha mãe falava isso para mim, você só vai me entender quando você for mãe. E hoje eu comecei a entender ela melhor e o nosso relacionamento mudou completamente. Transformações, né? Transformações. Meninas, eu sou muito grata por esse momento aqui e eu percebi uma coisa que eu não sei se vocês se deram conta. Nós estamos aqui num grupo de mulheres, de mães, que estão dentro de uma visão espiritualista, estão dentro de um espaço de autoconhecimento, de mais consciência, né? Buscando ensinar os seus filhos dentro dessa nova era, sustentando essa energia para essa nova geração que serão, né, os líderes do futuro. Vocês perceberam que vocês três são mães de meninos? Quando a gente olha aí para fora e a grande maioria que nasce são meninas? Não sei se isso tem algo a ver ou não, mas me chamou a atenção agora
no sentido de talvez estar aí uma oportunidade de equilibrar o masculino ferido com o nosso feminino sendo restabelecido, né? Enquanto mulheres mais conscientes, mães mais conscientes, recebem, né, filhos homens para trabalhar, tratar e curar o masculino ferido. Isso me chamou muita atenção, que agora me veio enquanto insight, né? Ou sei lá, se a galera lá de cima tá falando, né? Alguma coisa, dando algum cutucãozinho aí pra gente se atentar para isso, né? E claro que é mais um aprendizado, lidar com esses homens do futuro. E esses homens do futuro, eles estão sendo formados agora por vocês. Agora, porque todas essas memórias que eles estão armazenando nesse período aí do 0 aos 7 anos, a gente sabe que é o que vai formar a personalidade deles, é o que vai formar a parte que mais vai se fazer presente ao longo da vida deles, que são as memórias dessa fase, né? E olha como me parece, né? Me parece ser algo muito especial nesse sentido. Essas mães, né? Esses pais da nova era, recebendo aí filhos homens, né? Para curar talvez essa energia. Enfim, né? Seguimos o nosso fluxo de ascensão, de crescimento, de expansão e de dar-se conta, né? Dar-se conta das coisas que estão nas nossas mãos, na nossa jornada, nos nossos movimentos. Eu sou muito grata a cada uma de vocês que aceitou mais uma vez esse convite de vir aqui para a gente bater esse papo, né? Entre mulheres aqui. Claro que vocês três aí, se quiserem formar um grupinho para trocar experiências, né? Entre essas mães aí, o Ser Mais Você é esse espaço, né, de comunidade mesmo, onde a gente não compete, a gente colabora. E ainda que seja para competir, essa competição é muito mais no sentido de se espelhar no resultado do outro para que eu faça melhor do que eu estou fazendo, né? Não é a comparação, mas é no sentido de se inspirar na história do outro para que eu possa fazer melhor o que eu estou fazendo. Então, essa é a magia aqui, né, do Ser Mais Você, o que eu sempre proponho dentro desse espaço, são essas trocas, essas partilhas, essa colaboração e cooperação entre todos nós, porque sempre temos o que aprender com o outro, né, e aprendemos muito mais sobre nós mesmos. Então, gratidão a vocês que estão aqui, gratidão a todos os que nos acompanharam, né, nessa jornada aqui desse papo até agora. Você que chegou no final, a gente falou aqui, né, essas mães maravilhosas trouxeram suas experiências enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto profissionais, as transformações que passaram, os desafios pelos quais passaram. E ainda que a gente tenha homens aqui ouvindo a nossa live, entendam que uma criança não nasce sozinha, né? Ela nasce de uma combinação, né? Ainda que essa combinação hoje em dia ela seja tão variada, mas a energia do masculino e a energia do feminino vai sempre estar presente de alguma forma. Então, homens que estão nos assistindo, o seu papel é muito especial e muito importante na formação dessa nova geração, especialmente para curar o nosso masculino, né? Voltando a valorizar novamente em equilíbrio o feminino. Então, o evento Florescer do Novo Humano, ele vai trazer um pouco de tudo isso, né? Desde os pais da nova era, o canto como medicina, o hábito da meditação como algo que pode fazer parte da sua rotina, a tríade do Novo Humano, que é o meu tema, que eu vou trazer também, falando um pouco da geometria sagrada e do quanto corpo, mente e espírito, né, estão sendo ativados nessa fase de transição planetária para todos nós. E quero convidar todos vocês para virem, né, para o evento conosco dias 9, 10 e 11 de dezembro, vésperas de um portal 1212. A gente vai estar aí numa janela de oportunidade de ascensão enorme, gigantesca. Então sintam-se todos absolutamente convidados para esse momento, que vai ser muito especial para todos nós. 16 palestrantes, 15 palestras, quase 30 horas de conteúdo,
3 dias, das 9 da manhã às 18 horas, tudo gravadinho lá no Zoom, caso você não possa estar presente presencialmente. E as inscrições você pode fazer no Linktree da bio aqui do Ser Mais Você. Então, tá feito o nosso convite, nós 4 aqui convidamos vocês e sintam-se à vontade e em casa nesse espaço do Ser Mais Você. Gratidão, meninas. Querem falar mais alguma coisa? Se despedir, dar um tchauzinho? Todo mundo com tchauzinho, porque estão com as crianças ali. Tchau. Manda beijo, tá mandando beijo. Obrigada, pessoal. Beijo, meninas. Obrigada a todos. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. E até a próxima live. Amanhã, terça-feira, a gente tem live de novo. Um beijo, galera. Tchau, tchau.